The spirit of Rio must lead us to think constantly of the future, our children's future. 1992 foi um marco para a humanidade. A realização no Brasil da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ou simplesmente a Eco 92, abriu os olhos do mundo das consequências para a vida no planeta dos maus tratos aos ecossistemas. O primeiro curso de engenharia ambiental do país teve início nesse mesmo ano, no jovem estado do Tocantins, e em uma universidade com visão de futuro, a Unitins. Não por acaso, o curso de engenharia ambiental nasce no contexto das discussões para a realização da Eco 92. O único lugar do mundo onde seria possível fazer um curso de engenharia ambiental era num estado novo, numa universidade nova, porque qualquer outra universidade do Brasil e do mundo não ia embarcar numa canoa dessa. Porque era um negócio tão absurdo, tão fantástico, que ninguém ia querer assumir o risco, entendeu? De cair no ridículo e coisas assim. E o professor Rui teve a coragem de, 20 anos antes das coisas começarem a acontecer, a poluição e o mundo começar a descobrir os problemas ambientais, ele disse: vou fazer uma universidade de engenharia ambiental para tratar do meio ambiente, da sustentabilidade, etc. Do que eu conheço, que eu já ouvi falar, existia a figura do professor Rui Rodrigues da Silva. Morou na França, né? E ele tinha conhecimentos, tinha preocupações com relação, por exemplo, à ocupação do território, né? E a partir disso, houve um pensamento de se criar um curso que pudesse acompanhar essas mudanças que deveriam acontecer no estado do Tocantins. Daí nasceu uma ideia. Então ele partiu de uma ideia, foi pré-concebido e implantado. Tinha cursos em outros países já de engenharia ambiental, apesar de não ter nenhum no Brasil. Então eu peguei os currículos desses cursos dos outros países e trouxe para dentro das nossas reuniões para que a gente começasse a discutir realmente o que seria o engenheiro ambiental, né? Porque a gente não queria um engenheiro civil com conhecimento ambiental, a gente não queria um engenheiro sanitarista ambiental, a gente queria um engenheiro ambiental diferente, né? Que foi pedido para nós que fosse criado no estado do Tocantins um engenheiro ambiental que não existisse em nenhum lugar do Brasil. Mas era uma equipe extremamente unida. Os alunos amigos dos professores, professores amigos dos alunos, ou seja, nós éramos um grupo de pessoas que lutávamos por uma coisa única, que era criar algo novo, que foi o curso de engenharia ambiental. Em 94, no ano seguinte, né, em 1994, eu venho para trabalhar na engenharia ambiental como professor de topografia. Aí eu dei aula de topografia para a primeira turma, que já estava atrasado a disciplina, que não tinha o professor, então eu dei aula para a primeira turma e a segunda turma ao mesmo tempo, tudo junto. Quer dizer, era uma turma enorme, né, dentro de uma sala pequena e super calor, então... mas era muito divertido também ao mesmo tempo. Para começar a trabalhar no curso de engenharia ambiental, que eu conhecia pouco, eu vim ao Rio, comprei muitos livros, fiz muitos estudos sobre o que vinha a ser desenvolvimento sustentável, os conceitos, a preocupação, aqueles encontros que estavam acontecendo. Me preparei para dar aula para eles. Foi uma beleza, uma coisa extraordinária. Pelo seguinte, pela primeira vez tinha um curso em que você tinha engenheiro, urbanista, que era o meu caso, pedagogo, historiador, agrônomo, biólogo, tudo misturado. Em geral, você chega num curso de arquitetura, só tem arquiteto. Você chega num curso de medicina, só tem médico. Você chega num curso de direito, só tem advogado. Ali tinha tudo, tinha inclusive gente dando aula de direito ambiental, numa época em que não tinha nem lei ambiental. Foi a invenção da engenharia ambiental. Então, assim, eu me via dentro do meu ambiente, que eu criei no meu imaginário, que eu criei nos meus sonhos, que eu criei no meu curso quando eu fazia faculdade. Então, eu me encontrei quando eu cheguei e que tinha uma proposta inicial ainda e que eu pude participar da elaboração dessa proposta. Então, nós não tínhamos nenhuma referência, nós não tínhamos parâmetros, né,
E os alunos cientes disso, né, eles se imbuíram também, desculpa, gente, de uma busca e de uma responsabilidade, né, que eles iam atrás com a gente, eles gostavam de estudar, eles se sentiam desafiados a descobrir o que era essa área inovadora naquele momento, né, o que era esse curso de engenharia ambiental dentro desse contexto, né, de formação de um novo Estado, né, dentro dessa filosofia de valorizar os aspectos ecológicos, né, e isso tudo era muito assim empolgante, né, de se ver, porque eles não sabiam, né, qual seria de fato a área de atuação futura, mas mesmo assim eles abraçaram essa causa e caminharam junto com a gente, com os professores, no sentido de criar essa nova área. Não tinha conhecimento nenhum do que era uma engenharia ambiental, o que faria, o que ia estudar. Eu só sabia que tinha um nome de engenharia, logo teria muito cálculo. O resto eu não sabia nada. E eu fiz por sede de ter algo por fazer, por estudar. E como era um curso que tinha, inclusive o primeiro no estado, assim, que antes não tinha, então eu me joguei. Porque você não tinha referência. Quando você termina uma graduação, você sabe, não, o advogado é assim, né, o pedagogo é assim, o farmacêutico é assado, né? Você já vislumbra a sua ascensão profissional. E a engenharia ambiental, você vai ser o quê? Então, na realidade, no início foi um investimento. Foi um investimento, né? Não foi um tiro no escuro, mas foi um investimento. Nós investimos tempo, né? Então, e aqueles 5 anos poderiam dar certo ou não. Eu estudava em Araguaína na época, cursava o 2º grau, e o material de referência que a gente tinha para ajudar a tomar a decisão com relação ao vestibular era o Guia do Estudante, né? E no Guia do Estudante, o curso de Engenharia Ambiental aqui da época era o Unitins, era um curso 5 estrelas, né? E isso foi o que mais me motivou a escolher o curso. O primeiro dia de aula, na verdade, o que foi que aconteceu? A universidade fez o calendário e marcou o primeiro dia de aula. E quando a gente chegou lá para ter a aula, a gente teve só uma aula inaugural e ficamos uma semana sem aula novamente. Por quê? Porque lá naquele prédio, ainda da Unitins, a hora que a gente entra no portão à esquerda, aquele primeiro ambiente lá era a única sala de aula que tinha. E ela precisava ainda de uns ajustes. Então eles tiveram que fazer uma obra, cortar o piso, e aí não tinha jeito de cortar o piso e a gente estudando, né? Não tinha condição. Aí jogou, se eu não me engano, uma semana mais para frente, tá? No calendário. E aí depois é que começou as aulas definitivamente. Então foi... nós éramos, se eu não me engano, 58 alunos. Foram aprovados 60 alunos. Se eu não me engano, acho que ficou 2 sem fazer matrícula, que não vieram, e éramos 58. Começou uma turma muito grande, muito volumosa. A sala era bem grande. A única sala era bem grande. O vestibular, naquela época, o vestibular era para 60 alunos, 60 estudantes ingressarem no curso, no nosso caso de engenharia. Os primeiros 60, a primeira turma, ingressaram 60. E no nosso também 60 ingressaram. Só que já vieram 15 repetentes, né, ou que tinham desistido de primeiro momento do curso. Então, nossa sala começou com 75 alunos. Né? 18, 19, que teve um que não colou grau. Eu sempre tive muita vontade de fazer contabilidade ou economia. E quando foi no 3º ano, acho que 93, surgiu o curso de contabilidade. Nesse momento eu me balancei, eu cheguei aí na secretaria para ver uma transferência, mas quando eu olhei que eu não aproveitaria um ano que eu já tinha feito, isso foi já no final de 93 ou 94, não sei. E aí, quando eu vi que eu teria que perder um ano de muito estudo e tal, eu falei, não, eu não vou não. Aí eu realmente não, aí eu optei por... Nesse momento foi que eu escolhi a engenharia ambiental, em 94. Uma
uma expedição que nós fizemos quando eu cursava o 2º ano da engenharia ambiental. Foi uma das vivências mais incríveis que eu tive na minha vida. Foi uma expedição realizada então à Ilha do Bananal, que também é conhecida como a maior ilha fluvial do mundo, sob a responsabilidade da professora Gilda Schmidt. Um grupo de estudantes realizaram um trabalho, um levantamento diagnóstico naquela região, e nós fizemos todo o percurso da ilha num barco. Então nós saímos do município de Caseara, subimos até o extremo norte da Ilha do Bananal, onde está localizada a sede do IBAMA, que foi nossa base. E dali a gente teve a oportunidade de lidar no campo com aquilo que seria a nossa vivência, aquilo que seria estaria entre as nossas possibilidades profissionais. A Unitur era uma situação assim, o estado do Tocantins estava nascendo, né? Então não havia laboratórios, a própria universidade não havia estrutura no início, né? E congressos, então a Unitins, ela proporcionava para a gente a possibilidade de buscar novos, de conhecer como funcionava uma estação de tratamento, um congresso na área de meio ambiente e várias outras oportunidades. E a Unitins proporcionava isso para a gente, ela dava passagem, ela dava o dinheiro da hospedagem, ela dava o dinheiro da sua estadia, o dinheiro da inscrição do evento. Então, a cada 3, 4 meses tinha uma viagem. Nós viajamos muito, né? Então, conheci vários estados. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro foi através da Unitins, né? A gente brincava, Unitur, né? Mas foi de grande valia pra gente. Foi quando, do nada, um colega nosso começou a fazer caricatura dos professores. Então, assim, toda semana, o nosso colega Lindomar fazia a caricatura de um professor. Então era difícil, porque às vezes o professor mexia muito na sala de aula, né? E ele também não podia ficar o tempo todo só fazendo caricatura, porque ele também tinha que prestar atenção na aula, muito responsável, que ele sempre foi. Mas assim, aí ele ia fazendo a caricatura aos poucos. E ele desenhou a caricatura de professores e de colegas, inclusive a minha. Eu fui contemplado com a caricatura dele. Ele não desenhou todo mundo, mas ele desenhou aqueles que eram mais amigos dele, né? Não, a pessoa, lógico, não sabia, né? Inclusive, uma colega nossa até ficou muito zangada com a caricatura que ela fez, mas depois ela viu que era brincadeira e tal, porque ela ia sempre com a bolsa e ele colocou assim, ó, legítimo couro de mucura. Então, assim, você falar para uma mulher que ela usa uma bolsa com couro de mucura, então assim, isso é o fim, né? Mas depois ela percebeu que era brincadeira e achou foi o máximo, até curtiu também o desenho, né? Já tinha acontecido outras festas, mas foi a primeira que eu participei. Tu sabe, né? Calor, empolgado. Começamos a beber, aí tinha a brincadeira do limão, né? Que formava uma roda e começava um limão, cada um tinha um número, né? 1, 2, 3... E começava a brincadeira, 1 limão, meio limão, 3 limões. Aí o número 3 já tinha que falar 3 limões, meio limão, 5 limões. Não podia errar o plural e nem o singular, né? E isso, cada vez que errava, tomava uma dose de pinga. Então o resultado dessa brincadeira é que eu acordei fazendo o pé de um colega meu de travesseiro, sem saber onde eu estava. Isso ficou tão... Eu fiquei com ressaca moral tão grande que eu perdi uns 2 dias de aula com vergonha de aparecer na faculdade. Mas eu lembro dessa turma que eles pegaram um extintor de incêndio e colocaram farinha dentro do extintor. E daí tinha um professor nosso, o professor sabe quem é ele, eu não vou falar o nome dele, mas ele estava entrando dentro da sala de aula e os alunos pensaram que fosse um outro aluno e jogaram a farinha no professor. Daí, na época eu estava na coordenação, daí chegou o coitado do professor lá todo branco.
E queria que eu punisse os alunos, só que daí eu fiquei sem saber se eu ficava braba, se eu ria, porque ficou uma coisa bastante cômica até, de ver o professor coitado, cheio de farinha. Ah, rapaz, isso é interessante, é o seguinte, tinha um colega, eu fui dependente, eu fui para dependência justamente em engenharia, lá na matéria do Manelzinho, né, mecânico de engenharia, peguei uma dependência com ele, tá? E já no segundo ano eu precisava, na última nota, tirar 7, que é a nota de corte, né, que era a nota que na Unitim, tirar 7. E tinha um colega meu, aí ele tentou, porque da escola, só que eu estava na primeira cadeira, em frente ao professor, né, não tinha nem como ser diferente, né, e aí ele parece que não gostou, porque eu consegui tirar o 7, e ele ficou preocupado, porque eu não sei nem se ele realmente chegou a tirar o 7, né, para ele passar também. É uma coisa que fica assim, lembrança dos bons colegas. Hoje ele é professor já em outra universidade no Brasil, né, tranquilo, é uma pessoa já bem que isso. Né? E eu tinha algumas desconfianças quando na primeira avaliação eu vi as provas, teve algumas pessoas que não... Eu achava que não era aquela nota, não correspondia ao conhecimento da pessoa. E eu não falei nada, na segunda prova eu fiz uma coisa inusitada, que todos os alunos da primeira e a segunda turma lembram disso. Eu dei uma prova para cada aluno, e sem falar nada, porque a prova de topografia é toda de cálculo, então é só número, e eu mudei, e todas as provas tinham uma questão diferente, todas as questões eram diferentes, entreguei. E fiquei calado. Agora, para corrigir é muito mais trabalhoso, porque você vai ter que corrigir prova por prova, você não tem como fazer um gabarito e ficar olhando só as respostas, né? Você tem que corrigir uma por uma. E como a gente, quando senta para corrigir, todo professor sabe disso, a gente senta concentrado. Então eu estava corrigindo lá na frente, e eu deparei com a prova, falei, ué, mas essa prova eu já corrigi. Quando eu olhei, a pessoa havia copiado a prova do colega sem perceber que o anunciado era totalmente diferente. Quer dizer, aí eu peguei a pessoa que eu achava que não deveria, né? Não vou falar quem, mas os meninos aí que fizeram a primeira turma e a segunda turma sabem muito bem disso. Foi uma piada geral, porque eles ficaram assim, mas como, professor, o senhor fez uma prova para cada um? Eu falei, foi, porque eu queria pegar, entendeu? Pegou. Peguei. Esse reconhecimento do curso apresentou muitas barreiras, como eu disse, muitos desafios, mas nós conseguimos vencer com bastante tranquilidade, apesar dos problemas, porque foi um grupo muitíssimo unido. Nós tínhamos toda a motivação por parte dos alunos, que estavam ansiosos e também contribuíam no processo, e também tivemos a oportunidade de trazer bons professores de fora, professores com formação adequada para o curso, e os professores que já estavam na casa se empenharam muitíssimo para isso. E nós estávamos numa fase, eu posso dizer assim, considerada auge no processo da Unitins, que foi uma fase em que havia um grande interesse de busca por recursos para a melhoria das condições de trabalho na universidade, não só do reconhecimento do curso de engenharia ambiental, mas a melhoria das condições de trabalho de um modo geral. Olha, eu sei que nas reuniões de Brasília, em São Paulo, né, para discutir a questão das atribuições, a regulamentação da profissão do engenheiro ambiental, a Unitins tinha destaque, nós éramos o primeiro. Então nós tínhamos destaque, falar, apresentar como foi pensado, como foi gestado aquele curso. Então toda essa história que eu relatei a você foi colocada também para todo o Brasil. Já num contexto maior, porque universidades que recém criaram um curso e aquelas que estavam em fase de implantação foram convidadas a participar. Então a Unitins se tornou nacionalmente conhecida naquele período. Nós fomos respeitados. E vale ressaltar também que nós não fomos apenas os criadores do curso de engenharia ambiental, não. Nós passamos durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, uns 10 anos, como uma referência no Brasil na área de engenharia ambiental. Isso para nós é importante, isso para nós conforta bastante,
nos dá tranquilidade para falar, para dirigir as pessoas, falar que nós trabalhamos naquele curso, que a Unitins criou aquele curso. Então isso é confortável para o profissional. Foi difícil esse registro, porque o CREA achava que todas as atribuições que nós levávamos para o CREA, que seria de responsabilidade do engenheiro ambiental, ela já estava contemplada num outro profissional. Então isso dificultava muito. E, inclusive, nós tivemos vários projetos pedagógicos em consequência da situação com o MEC e depois da situação com o CREA. E estavam já? Essas atribuições já existiam para outros profissionais? Algumas sim, outras não, porque você falar de meio ambiente para todos esses profissionais que são do CREA, não significa que você vai defender o ambiente, que você vai trabalhar com tecnologias ambientais, com inovações ambientais. Foi até uma conjunção assim de oportunidades. Na época que eu era coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Unitins, eu era também conselheiro do CREA, representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos. Então isso foi um pouco complexo, para eu estar lá ao mesmo tempo defendendo os interesses dos engenheiros agrônomos, e ao mesmo tempo estar defendendo o interesse dos engenheiros ambientais. Provocou uma certa discussão, né? Eu lembro bem que a proposta inicial do sistema CONFEA-CREA era de 14 atribuições para o engenheiro ambiental, sendo que os outros engenheiros tinham bem mais atribuições. E nós então fizemos um discurso, está lá gravado e tudo, né? Do qual, nós estamos aqui numa universidade nova, mas nós estamos aqui para formar um engenheiro completo, não um meio engenheiro, não. Então o nosso engenheiro ambiental, ele também precisa e tem que ter as condições de exercer todas as atividades do engenheiro, né? Essa luta aí, ela foi assim um pouco difícil, né? Fomos para Brasília, fomos para São Paulo, reuniões do sistema CONFEA-CREA, né? Defendendo isso, levando a matriz do curso, falando dessa questão de sombreamentos, que a área de engenharia de meio ambiente, ela estava começando, o próprio CNPq, né? A própria CAPES, ela também tinha algumas indefinições, né? Mas conseguimos o êxito. Hoje o engenheiro ambiental, ele tem todas as atribuições dos outros engenheiros em função de toda essa luta que nós tivemos êxito. Como o CREA, que faz parte do sistema CONFEA, ainda não tinha reconhecido as nossas atribuições, ainda não tinha ocorrido um consenso geral do que quais exatamente seriam as atividades específicas do engenheiro ambiental, alguns colegas recorreram ao Conselho de Química, que recebeu eles muito bem, de braços abertos, e eles ficaram filiados lá durante um tempo, até que se pudesse fazer o registro junto ao sistema CREA-CONFEA. A senhora não pareceu absurdo? Uma coisa fora do Tu sabe que não, porque eles estavam sem conselho, né? Apesar de eles serem engenheiros, a gente já tinha alguns alunos que começaram a trabalhar na Saniatins e em outros órgãos que eles precisavam do registro. E naquele momento era melhor eles terem um conselho, né? Mesmo que fosse o conselho de química, quem estivesse trabalhando com águas ou outro assim, do que eles ficarem sem poder fazer concurso ou qualquer outra coisa. Então, claro que não foi o ideal, não seria o ideal, mas foi uma saída que eu acho que foi bastante razoável para que eles pudessem começar a trabalhar. A colação de grau, eu até classifico aquele como o momento mais importante para mim, não só pela colação de grau, mas especificamente porque quando eu optei por estudar a engenharia ambiental, para vir para cá fazer o vestibular e não voltar mais para Goiás, eu enfrentei algumas dificuldades que para um jovem da minha idade é difícil, ou seja, você morar numa cidade que não tem estrutura de diversão, não tem estrutura de passeio, não tinha estrutura nem de locomoção. Então, na minha colação de grau, isso veio aquele filme, né? Você sair de uma cidade igual Goiânia, com uma série de universidades e tal, e você chegar ao final do curso, né? Passando por todo esse caminho aí, hora bom, hora ruim, hora difícil, hora com vontade de desistir.
Sem dúvida, na hora que eu recebi a nota que eu estava aprovado, a partir daquele momento só era seguir o trâmite burocrático para mim exercer a minha profissão, cara. Isso para mim não teve fato mais marcante do curso. Foi um piscar de olhos. Veio. E eu lembro dela ter falado assim para mim, esse menino é meu filho. E foi um orgulho muito grande naquele dia. Tu segurou? Não segurei. Foi muito gratificante. Nós colamos grau em fevereiro e quando foi em abril eu fui procurada por uma pessoa de São Paulo que soube que tinha um curso de engenharia, que soube que tinha profissionais que tinham sido que eram formados e me procurou. E eu fui ver qual que era o serviço, era um serviço de um licenciamento complicado até, um pouco complexo, porque não havia no estado. E eu e uma outra colega, e nós ficamos com muito medo da primeira responsabilidade, mas foi assim que deu um incentivo. Quando nós vimos o valor que nós poderíamos cobrar e que dava resultado, foi quando realmente caiu a ficha que a engenharia ambiental era isso, que dava, que tinha futuro e que o progresso, que o desenvolvimento dessa profissão tinha chegado, porque estava diretamente ligado com o progresso, com o desenvolvimento do Estado. 3 meses antes de ser antes de terminar, eu já estava com o emprego garantido. Então, acho que fui a primeira engenheira da minha turma já está com o emprego garantido. Porque na época eu fui bolsista e eu fiz um projeto para impactos ambientais da usina de Lajeado. E deixei na rede Celtins. Certo dia chegou uma equipe e falou assim, vamos chamar as pessoas da universidade para trabalhar nessa barragem, na parte socioeconômica. Aí eles me identificaram. Aí ele falou assim, não, a gente quer você, mais umas 20 pessoas. Aí eu fui lá e chamei minha turma toda. Aí a turma toda trabalhou nesse projeto, né? E a turma toda, então, foi bem legal. E muitos trabalharam ali. E aí foi acabando os trabalhos, foram acabando os trabalhos, foram ficando 5 pessoas, ficaram 3 pessoas, aí ficaram 2 pessoas, aí não, agora a gente vai querer ficar com você. Então, aí eu já comecei a trabalhar 3 meses antes de ter me formado, já fui pro mercado. Eu vejo que eles abriram as portas, né? Eles foram os precursores de demonstrar o que é ser engenheiro ambiental, qual era a visão, quais eram os benefícios que aquele profissional ia trazer para a sociedade, de demonstrar que você pode utilizar tudo de forma sustentável, de realizar, de principalmente mostrar para toda uma comunidade, uma sociedade, que esse curso era primordial, que ele era essencial para que tudo pudesse dar uma engrenagem melhor. Eu entendo que a engenharia ambiental tornou um ícone durante esses 20 anos, e demonstrando que você consegue associar todas as atividades de forma bem sustentável. A UFT começou a funcionar já com todos os alunos da então Unitins, né? Que os cursos foram incorporados, mas sem um corpo docente suficiente e sem técnicos administrativos. Então foi uma coisa um pouco complicada no início. A engenharia ambiental talvez não tenha sofrido tanto como outros cursos, porque muitos dos professores que já estavam no curso passaram no concurso. Né? Isso, no primeiro concurso, né? Foi o meu caso e de alguns outros professores. Há muitas dificuldades, uma fase de transição que com certeza os alunos que passaram desse período de transição, eles sofreram bastante, de professores que
que faziam parte do curso e deixaram de fazer parte, novos professores, como era o meu caso, chegando e querendo realmente mostrar serviço, querendo conhecer, querendo trabalhar. Então foi uma fase de transição muito difícil. Mas isso foi, graças a Deus, foi muito curto. Eu acredito que não tenha passado o ano 2003, do início de 2004. Logo em 2004 a gente já começou a realmente afinar o curso de Engenharia Ambiental com a cara dos professores que entraram na UFT, junto com a equipe que foi aprovada e já era professor desde a época da Unitins. Então a reestruturação do projeto pedagógico do curso foi importante para marcar isso. Mas logo que aconteceu a federalização, eu retornei do doutorado e já prestei o concurso. Então, eu estava presente nesse momento. A partir desse momento que federalizou, houve o primeiro concurso que eu prestei e passei nas disciplinas para as quais eu prestei o concurso e fiz o doutorado nessas disciplinas, que são avaliação de impactos ambientais e recuperação de áreas degradadas. Então, eu me inteirei completamente dessa transição, ou seja, na construção, de fato, dessas disciplinas dentro da nova universidade, que é hoje a Universidade Federal. A engenharia ambiental, né, seja no seu nascimento na Unitins e hoje na UFT, é um curso de referência nacional. Né, seja pela qualidade e seja pelo pioneirismo, né? Ou seja, hoje a engenharia ambiental da UFT pode-se dizer que é o curso que tem a maior experiência e bagagem, né? Seja de boas e experiências de algumas, né, sem tanto sucesso, né? Então nós somos, digamos assim, uma fonte de informação importante para outras universidades que estão criando seu curso, né? Invariavelmente nós auxiliamos com relação à matriz curricular. E também a UFT, pelo seu pioneirismo, né, começando na época da Unitins, nós temos o maior número de egressos, né, no mercado. Né? Então, nós hoje temos muita informação a respeito de onde eles estão, como eles estão atuando e como o curso pode melhorar ou se ajustar à realidade que esses egressos, nesses 15 anos, né, ou seja, que a primeira turma se formou, para sempre melhorar o curso. Então, o pioneirismo teve muito valor nesse sentido. Uma visão de vanguarda, uma visão que cabe a dirigentes que têm essa questão estratégica muito clara na sua cabeça. E isso veio à tona, veio com força, o curso foi encorpado de uma maneira assim muito forte. Nós tivemos professores muito competentes, muito engajados, né? A engenharia ambiental tem uma tradição de não só ter professores com titulação, com doutorado, mas professores, além disso, com competência, com motivação e que gostam do curso. Esse eu acredito que é um dos fatores de sucesso. O outro fator é exatamente um curso criado numa região importante, que é o Tocantins, que é uma região de transição, né, de ecótonos, Cerrado, Floresta Amazônica, Caatinga, Pantanal, e tudo isso nós temos aqui que é uma região única. Isso faz também do curso de Engenharia Ambiental um curso importante do ponto de vista estratégico e do ponto de vista da sua missão, do seu papel de resolver questões importantes que nós temos no Estado do ponto de vista ambiental. Então, esses são fatores que levaram ao sucesso de um curso que é muito conceituado no Brasil, é um curso de referência, né? É um curso que hoje nós temos a tranquilidade de dizer que é um dos melhores do país. É assim uma situação inusitada, porque há alguns anos atrás eu era estudante e hoje eu estou dando aula para esses alunos. E por um outro lado também isso reflete uma responsabilidade muito grande, que eu tento nas minhas aulas chamar a atenção dos alunos para essas questões de profissionais específicos do engenheiro ambiental. Mas assim, é muito gratificante a gente poder aprender uma profissão e depois ensinar essa profissão. Até porque o ato de ensinar, ele requer um aprendizado no cotidiano, né? Então, para mim, é muito gratificante ser professor hoje do curso de Engenharia Ambiental. E hoje, com esse evento aí dos 20 anos da engenharia ambiental, eu percebo como um momento
que é isso mesmo, né? De resgate, né? Dessa história tão bonita que a gente construiu, né? É um momento de reencontro, é um momento de confraternização, de saber o rumo que os outros, né? Que estarão presentes, né, tomaram, né? Então, e é um momento também de refletir sobre o próprio curso, né? O caminho que o curso já trilhou, né, até aqui, né, e para onde ele pretende caminhar a partir de agora. Eu acho que é um momento de reflexão. O grande motivo de comemoração que eu tenho para dizer para os meus ex-alunos, para os meus alunos, é o exemplo de profissionalismo que eles conseguiram desenvolver no mercado de trabalho, a ética que eles conseguiram levar. Isso eu acredito que construída dentro da própria universidade pelos professores. Hoje são excelentes profissionais, nós temos profissionais no Brasil inteiro. Isso é motivo de muito orgulho para mim e eu quero parabenizar a todos eles do fundo do meu coração e muito orgulhosa de ter feito parte dessa história. Eu sou essa história de coração e amo esses ex-alunos e alunos, meus colegas engenheiros. Porque tudo lá estava começando, né? Por que oferecer só cursos existentes, né? Então eu achei bem inovador introduzir um curso que foi pioneiro no Brasil. E que ele deu tanto certo que ele era, na época, referência pelo MEC, como um curso que estava dando certo. Então eu achei que foi extremamente positivo, com todas as dificuldades, com todas as experiências, mas foi extremamente produtivo. E hoje nós temos, assim, uma leva de alunos formados, a maioria todos trabalhando, muito bem situados, a gente se encontra com eles estão assim gordinhos, felizes da vida, trabalhando. Então, eu acho que o curso foi realmente muito positivo ter sido criado na época. Toda essa garra dos professores em construir um bom curso, também a vontade, o orgulho que todos os alunos que passam pela engenharia ambiental da Unitins e agora o UFT tem. Então toda essa influência de formandos que tem aqui no estado, que tem aqui em Palmas, eu acho que marcou muito e me complementou muito da minha formação como profissional hoje. Quando eu me lembro de cada um deles, de cada professor daqueles, do início até o fim, eu lembro com respeito, com gratidão. E eu olho para eles e vejo que eles são parte da minha profissão hoje, profissionalmente. Eles fazem parte disso. Então, é um agradecimento aos professores, aos reitores. É uma coisa que eu sinto um carinho muito grande por eles e por esse ambiente aqui. E embora pela Unitins em si hoje, a Unitins hoje ela não é o que nós vimos, mas ainda tem uns prédios ali. Hoje mesmo eu fui lá ver o prédio ali, aquele remanescente, e realmente bate aquela coisa assim, aquela emoção de ver, pô, eu passei 5 anos manhã e tarde e às vezes à noite aqui. Então é emocionante você retornar aqui e saber que hoje cresceu, que mudou e que desenvolveu. Então, o fato de ter estudado no primeiro curso de engenharia ambiental do país, ele traz bônus, mas também traz ônus, né? Que é inerente a todo pioneirismo, a toda ação que se propõe a ser inovadora, né? Então eu acho que nós chegamos numa fase em que os bônus começam a ser maiores e eu acho que isso é fantástico. Então ser desbravador não tem preço. Então essa emoção que nós tivemos, essa emoção, ela é indescritível. É só quem passou para saber o que isso foi importante na nossa vida profissional. Foi muito bom fazer engenharia, tá? É algo que pra gente, que
quer mostrar, que quer trabalhar, quer desenvolver, fazer engenharia, fazer especialização, fazer mestrado na área específica de engenharia ambiental, é muito bom, traz algo de gostoso, né, por assim dizer, para a gente estar mostrando para nossos filhos, para nossos colegas, nossos amigos, e lembrar dessa quantidade de pessoas que já passou pela nossa vida nessa engenharia, da quantidade de professores que passou, e hoje a gente está podendo aqui nesse ano, né, está podendo comemorar esses 20 anos de engenharia. É algo realmente assim que acho muito interessante para nós. Cara, se a gente for analisar, os fundadores do curso mereciam um prêmio, né, na verdade, porque ter essa visão 2 décadas atrás, né, é merecedor de um prêmio muito grande. Imagina só vamos dizer assim, a política ambiental do Estado hoje sem a contribuição do engenheiro ambiental formado aqui na Unitins do UFT. Né? Com certeza, outra profissão, seja biólogo, engenheiro agrônomo, já teriam estabelecido um padrão de política, né? Mas como a gente tem um curso específico aqui da área, eles não conseguiram isso. Por quê? Porque o curso que é oferecido aqui, em Palmas, o profissional sai com competência para trabalhar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você vai estar resgatando aquilo que você tinha de inicial, vai estar discutindo o que foi feito, né? O que está acontecendo agora, o que foi de bom e ruim, e quantificar isso, e a partir disso aí você poder também ter as projeções futuras. Porque a gente vai ser militar dos 20 anos de criação, dos 20 anos, desde 92 até 2012, e sim na perspectiva futura do que o curso tem de ser sempre a referência. Eu fiquei feliz de ter recebido esse convite para os 20 anos, porque eu achava que o que eu tinha feito aqui já tinha passado, e que as pessoas, né, alguns amigos tinham ficado, mas que todos eles tenham certeza da importância que eles têm, assim como eu tenho hoje certeza da importância que eu tive aqui no estado do Tocantins, principalmente no curso de Engenharia Ambiental. Pois é, sempre, né, vai borrar a maquiagem aqui. Eu acho importante o momento de comemoração desses 20 anos. Quando a gente quer comemorar algo, é muito importante que a gente tenha muito claro a história desta coisa que nós estamos comemorando. E aí, uma das coisas que eu acredito que nós não podemos jamais esquecer é a nossa origem. Quem não conhece a sua origem, é muito difícil de entender o que vai acontecer no futuro. Né? E nesse ponto, a nossa mãe, né, quem nos gestou foi a Unitins, né? E naquela época os dirigentes tiveram a visão de criar o curso de Engenharia Ambiental. Foi o primeiro curso de Engenharia Ambiental criado no país. Olha, um sentimento de muito orgulho, né, pela instituição ter tido a iniciativa na época, a visão de futuro, né, e a visão de mercado, né, que teve na época, aqueles profissionais que estiveram aqui e criaram esse curso de Engenharia Ambiental, que hoje é um curso extremamente necessário para o mercado, né, para a produção de conhecimento, né, para a difusão tecnológica nessa área de meio ambiente, em que o Brasil hoje está na vanguarda, né, no mundo, nessa área de preservação ambiental. Né? Com certeza. Mesmo sem ter todas essas facilidades que tem agora, eu acho que a gente viria para cá e faria tudo de novo, com toda certeza.